Salve, salve pessoal, tudo bom? E hoje o tema dessa série Mapa Vivo, claro, tá muito dentro de todos aqueles pedacinhos que a gente destrincha no mapa e que a gente não ouve muito falar por aí, mas que são pontos muito determinantes e muito importantes. E hoje o assunto é Casa 12. Você sabia que a Casa 12 fala muito do karma, dos karmas, ou seja, das ações, né, do passado? Lembra, karma não é fardo, tá, gente? Ele é apenas uma palavra para designar ação, né? Então, reflete as ações do passado, fala muito desses karmas escondidos, né? De tudo aquilo que a gente já presenciou muitas vezes em vidas passadas, traz a conexão com a nossa espiritualidade. É uma área de muito mistério, né? É a última casa do zodíaco, é a casa de peixes, né? É a casa que realmente a gente interpreta muitas vezes os inimigos ocultos, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem também esse mistério que diz sobre os inimigos ocultos. Tem muitas coisas que a gente precisa realmente prestar atenção, porque quem aí nunca sentiu aquela sensação, né, de que as coisas se repetem, mas a gente não sabe de onde vem, né? A gente sabe, a gente percebe, a gente sente que tem coisas acontecendo e elas se repetem, esses padrões eles não saem, né, do nosso entorno. Talvez seja, né, a nossa casa 12 querendo nos dizer algo. Lembra, a casa 12 ela fala do inconsciente coletivo. Tudo ali é um começo e um fim. Acho que eu já falei isso em alguns outros vídeos aqui para vocês. A casa 12 ela é a mais complexa de todas as casas e é por isso que ela é tão importante. Todas as casas são, obviamente, né? A gente não pode dizer, essa é melhor do que aquela. É claro que tem as casas de maior potencialidade no mapa, porque são casas cardinais, como a 1, a 7, a 4 e a 10, que são pontos cardinais no mapa. São casas de potência, né? Elas são carreadoras, assim, elas carregam, né, essa energia de ação, de ir para frente de acordo com cada elemento. A casa 1 é o fogo, a casa 4 é a água, a casa 7 é o ar, a casa 10, a casa 7 é o ar, a casa 10 é terra. Então elas carregam essa energia que move a gente para frente. Bom, dito isso, todas as casas têm a sua importância e a 12 ela é meio que o início da vida, ela é o útero materno, ao passo que ela também é a síntese de todas as outras coisas que acontecem no mapa, né, na nossa vida. Então a casa 12 ela pode sim ser a chave para muitas respostas que a gente busca, de padrões principalmente repetitivos, né, os tais dos karmas, que a gente adora falar, ai, fulano é meu karma, minha mãe é meu karma. A gente usa isso, né, com frequência. Mas o karma é nada mais, nada menos do que uma palavra em sânscrito para dizer que é ação, ok? Então, se vocês já sentiram, né, esses chamados, né, realmente a casa 12 traz essa ideia de inimigo oculto, ou padrões inconscientes, ou coisas, né, bloqueios emocionais, dons espirituais, a gente vê tudo ali, né? Dado o signo, dados os planetas, tudo isso vai trazer uma pista daquilo que a gente busca, né? Segredos de família a gente pode trazer a partir da 12, né? Porque às vezes, como a casa 12 tem conexão com peixes, o signo de peixes, a gente sabe que peixes, assim como Netuno, que é o seu regente moderno, traz padrões de muitas vezes de não enxergar com clareza, com tanta nitidez, né? São padrões de obscuramento, né, da mente, a gente fica meio perdida, como a carta da lua no tarô, né, que as coisas ficam mais num plano intuitivo, totalmente sutil e que muitas vezes a gente não consegue dar uma direcionada, uma focada, né? Por isso que peixe está sempre nesse para lá e para cá, porque transita, né, muita emoção, muito desse plano emocional e sutil. Então, né, o que a casa 12 representa no nosso mapa? Fala do mundo inconsciente, ou seja, o que a gente esconde de nós mesmos. Fala da espiritualidade, fala da intuição, a conexão com o divino, todos os nossos insights vêm da casa 12, né? Os ciclos de fim de vida, né? Então, realmente, é o fim de tudo, como eu sempre falo, né? É a síntese de todas as outras áreas, de toda a vivência que a gente teve, ali pode ser o fim.
A casa 12 fala do isolamento, né, da solidão, mas de tudo que a gente precisa encerrar para evoluir. Então, se ela é o fim, são os encerramentos, tem muito a ver com o número 9, né, na numerologia, para quem entende um pouquinho, e a gente está no ano 9, agora em 2025, é um ano de encerramento de ciclos, apesar da casa 12 ser um 12 e eu estar falando do número 9, a ideia do 9 puxa muito para o simbolismo da casa 12. Deu para pegar? A casa 12, ela fala, né, de todo esse inconsciente, de todos esses momentos de introspecção, né, também dos escapismos da vida, mas de vícios e fugas, que a gente sabe que tem muito isso, né, relacionado à casa 12 e a peixes, mas também fala de encerramentos, né, então dívidas kármicas. O pessoal fala muito, ai meu Deus, quais são as minhas dívidas kármicas, né, o que a gente carrega de outras vidas, dessas nossas ações, né, os karmas, tudo a gente consegue ver, né, os padrões de família, tudo isso a gente consegue interpretar não só através da casa 12, mas a gente tem Saturno, a gente tem a Lua, a gente tem os nós lunares, que são os planetas kármicos, que a gente realmente junta tudo e traz um bem bolado. O Quiron também vai dizer muito pra gente. Então, assim, pra gente ter uma ideia, rapidinho, assim, uma degustação de cada signo na casa 12, então a casa 12 é a última casa, é a que vem antes do seu ascendente. Então, se você tem ascendente em Áries, você tem a casa 12 em Peixes, né? E assim por diante. Se você tem um ascendente em Touro, você tem a casa 12 em Áries. Se você tem ascendente em Gêmeos, você tem a casa 12 em Touro e por aí vai. Então, olha lá a sua casa 12. Se você tem a casa 12 em Áries, você tem uma propensão a ter muita raiva reprimida, né? Muita luta interna entre o agir e o recuar da vida, né? Se você tem o touro, signo de touro na casa 12, você tem medo de perder o quê? Estabilidade, que é o que finca touro na vida. Touro é apegado, né? Então ele tem medo de perder os padrões, né? Assim, desse apego, né? Ele é muito voltado a isso, então ele tem medo de que isso vai embora, o dinheiro vai embora, né? Os prazeres, enfim, tudo que está ligado a valor é o grande medo de touro na casa 12. Se você tem Gêmeos na 12, seus pensamentos normalmente são bem acelerados, né? A sua mente precisa do quê? De silenciamento, ela precisa descansar mais, né? Você tem aí um signo muito mercuriano, muito rápido, muito veloz, né, astuto, né, astuto, essa palavra é boa, né, muita astúcia, muita inteligência, muita rapidez. Então, de vez em quando, acalmar essa mente vai te ajudar a trazer esses insights. Você vive nesse automático muito rápido e às vezes você precisa ouvir, né, o seu silêncio. Se você tem Câncer na casa 12, você tem emoções profundas, não tem a menor dúvida, ligadas ao passado e à família. Se você tem Leão na casa 12, você tem dificuldade em se ver como uma pessoa especial. Lembra, Leão é aquela pessoa que precisa de autoafirmação, que precisa nutrir a sua segurança em relação à sua identidade, aos seus padrões, né, de identidade. Então ele tem muita insegurança nisso. Se você tem Leão na 12, você tem dificuldade em se enxergar como uma pessoa especial e tem muito medo ligado à sua autoexpressão. Se você tem Virgem na casa 12, você com certeza tem uma autocrítica, ainda que não, você pode ter outros tantos signos, planetas em muitos outros signos e falar, nossa, mas não tenho nada em Virgem, mas esse padrão virginiano de casa 12 pode ser a chave que molda aquele seu jeito, sabe, de autossabotagem, né? Essa tendência a se sabotar por conta de perfeccionismo exagerado, às vezes isso está diretamente ligado à sua casa 12. Se você tem Libra na casa 12, você tem medo dos relacionamentos, né? Libra é o signo do relacionamento. Então você pode ter uma necessidade de harmonizar, né, internamente muito grande, uma necessidade de ver tudo perfeito, de ver tudo em ordem, de ver as pessoas equilibradas. E na verdade isso é uma grande luta para você, uma grande fuga também, né, da sua realidade. Você busca isso incessantemente. Se você tem Escorpião na casa 12, padrão profundo aí, né? É água com água, assim como Câncer, né? São signos de água. Então, Escorpião ali fala que você tem traumas primeiro, né? Pode ser alguma coisa relacionada ao útero materno, questões de renascimento, de você realmente precisar, né,
se reentender, reformular diversos pontos, né, na sua vida. São padrões muito profundos, ligados muitas vezes a controle, aquele autocontrole de querer, né, controlar tudo, como o escorpião é. E aí, como tá numa casa de medos, né, que é a casa 12, que é do inconsciente, aquilo que a gente não traz para o consciente. Isso é bom lembrar, né? A casa 12 muitas vezes tá num plano que exige de nós sabedoria para escutar. Por isso que a casa 12 fala de silêncio e meditação. Se a gente não prestar atenção, isso fica mais difícil. Mas eu vou chegar lá, vou falar das dicas. Se você tem Sagitário na casa 12, são questões filosóficas, espirituais, né, mais profundas, aquela busca, né, por um significado e tudo mais. Mas também você pode buscar mais sentido dentro dessa solitude, né, se você tem Sagitário ali na casa 12. Capricornianos de casa 12 tem medo do quê? Do fracasso, né? Porque Capricórnio quer ambição, quer subir lá, quer chegar no topo. Então o medo de fracassar pode ser muito grande, né, para essas pessoas que têm Caprica na 12. Para quem tem Aquário, a sensação é de não pertencimento, né? Insights inovadores, enfim, né? Nos momentos de solitude, porque quando a gente consegue, né, trazer essa solidão e ouvir os nossos pensamentos, nosso silêncio interno, né, a gente consegue extrair bons insights. Se você tem Aquário, mas normalmente você também, com Aquário ali, você pode ter um certo nervosismo, né, constante na sua vida. Se você tem Peixes na casa 12, a sua conexão espiritual ela é forte, mas existe um certo padrão de fuga também da realidade, né? Um certo padrão de escapismo. Bom, planetas ali, né? Vou tentar falar rapidamente, mas se você tem planetas ali, então você encaixa o signo que você tem lá. Os planetas, eles são muito correspondentes aos signos. Então, para quem tem Sol na casa 12, é uma pessoa meio pisciana já de natureza, né? Mesmo que o Sol esteja em outro signo, só de estar morando ali na casa 12, você já tem essa identidade ligada ao inconsciente, um lado meio piscianinho, né? Uma busca por reconhecimento espiritual. A Lua na 12 traz emoções profundas, padrões herdados da mãe, né? Ou do passado, mas normalmente tem a mãe ali forte, enraizada. Mercúrio na 12, pensamentos subconscientes poderosos, né? Comunicação intuitiva, a pessoa traz esse Mercúrio, né, absorvido ali nessa imensidão, né, nessa água toda de casa 12. Para quem tem Vênus, os amores são mais secretos, são pessoas discretas nas suas vidas particulares, né, de relacionamento. Traz sim padrões inconscientes, né, dos relacionamentos. Então a pessoa, ela, nos relacionamentos, ela vai vir com um padrão de repetição. Então ela tem que parar e prestar atenção, porque ela pode estar herdando isso tanto do pai quanto da mãe, padrões de família, coisas que se repetem, e é uma pessoa que tende a fazer as coisas na surdina. Acho que vocês entenderam. Marte na casa 12 também, raiva reprimida, assim como Áries ali, né? Pode ter uma necessidade de aprender a direcionar a ação, né? Porque esse Marte fica perdido, ele não fica confortável na casa 12. Eu brinco que Marte na 12 é tipo um Boeing, aquela força, aquela energia muito potente no meio do mar. Então, né, qual é a relação disso? Se a casa 12 é o oceano e Marte é como um Boeing, né? Não sei, qualquer um avião potente aí, enfim, um jato. Se ele cai no mar, ele perde a velocidade, ele perde aquilo que é a sua potência. Então ele fica meio, né? Ele precisa direcionar melhor a ação dele, para quem tem Marte na casa 12. Para quem tem Júpiter, tem uma proteção espiritual, uma expansão que é mais oculta. A pessoa pode ser, sei lá, sabe, uma boa mediadora, uma boa guru, uma boa líder espiritual, mas ok, a gente não precisa ir tão ao extremo, mas um bom professor, uma boa professora, um bom líder, uma boa líder, né? Uma pessoa que gosta também de proteger. Por isso que Júpiter, né, fica tão bem em Câncer, porque ele tem esse padrão, né, de cuidar de tudo e de todos. Saturno na 12 é muito parecido com Capricórnio, tem aquele medo do invisível, é uma pessoa que vive com medo, né? Ela precisa estruturar o inconsciente dela, ela tem medo e ela nem sabe de onde vem. Então ela tem que prestar muita atenção a esses insights, porque as respostas virão no silenciar desse medo.
Urano, Netuno e Plutão, que são planetas geracionais e lentos, qualquer um dos três aí, na casa 12, representa transformações mais profundas, que são ligadas a esse inconsciente coletivo. São planetas que transformam, né, gerações. Então, qualquer um dos três traz essa característica, né, de inconsciente, de transformações ligadas ao inconsciente coletivo. Então, algumas dicas, gente, para a gente poder aproveitar e não ficar com medo simplesmente daquilo que sopra no nosso ouvido e a gente não sabe de onde vem, né? Aquele padrão que repete, aquela voz, né? Que sopra. Às vezes tem gente que escuta vozes. Eu conheço muitas pessoas que falam: eu escuto uma voz me falando isso, me pondo medo daquilo. É uma voz que fala isso. Gente, então assim, deve ser, né, o padrão Saturno de casa 12, né, o Capricórnio. Então assim, sonhos e diário, anotem, né, anotem diariamente ali, façam um caderninho, uma caderneta e anotem aquilo que vocês sonham. As mensagens ocultas, elas podem ser interpretadas de várias formas diferentes. Se você começar a anotar e criar esse hábito, você vai tirar insights reveladores, eu posso te garantir, porque isso realmente é muito bom. Tem até aplicativo, eu usava, depois eu ponho a dica aqui, eu ponho nos comentários, que agora eu não me lembro, mas tem um aplicativo muito legal que você anota os seus sonhos. Meditação, gente, silêncio, regressão, terapia, né? Técnicas até de hipnose, renascimento, constelação familiar. Eu vou falar de renascimento aqui em breve, com a minha professora de renascimento, inclusive, virá em março, não tenho data ainda, mas já está confirmada a presença na parte de entrevistas, que é esse quadro novo que estreia dia 25, semana que vem, terça-feira, com a Ju Tavares. Bom, atividades artísticas, espiritualidade na prática, tudo isso vai ajudar você a se conectar com a sua casa 12, ou seja, com seus anseios, com seus medos, com as vozes internas, com seu inconsciente, com seus padrões de repetição, com todos os seus vícios. Tudo isso, claro que o mapa ele é muito rico, ele é muito complexo, ele traz muita informação, mas a casa 12, ela é esse sopro, que se a gente souber escutar, olhando o signo, às vezes você fala, mas eu não tenho nenhum planeta lá, mas tudo bem, você tem um signo lá. Que signo que é esse? Sobre o que ele fala? Né? Tem algum planeta que às vezes pode aspectar com a cúspide, né? Tá no mesmo grau, um grau próximo ali da cúspide da 12. Planetas aspectam com as casas também, né? Mas mais do que isso, olhar o signo, interpretar, entender qual é esse padrão vibratório. Isso já vai te soprar muitos insights, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui pra mim qual é a sua casa 12, qual signo, qual planeta, se você tem ou não, tá bom? E já deixa o joinha aqui pra mim e compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Beijo!